paz do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais uma live. E nessa oportunidade nós vamos falar, como os amados irmãos já observaram, as ordenanças missionárias de Jesus. Sinta-se bem, sinta-se em casa. É um bate-papo aqui, preparei alguns slides. Vai ser como se fosse um estudo bíblico para que nós possamos aí meditar um pouco na palavra de Deus na noite deste sábado. Pois muito bem. Como nós podemos observar aí, não sei se os irmãos estão conseguindo identificar se o áudio está bom, se a imagem está boa. Dê aí um feedback. Glória a Deus. As ordens missionárias de Jesus. Então, nós vamos estar abordando a respeito dessas ordens. No decorrer da Bíblia, nós vemos aí algumas palavras de ordem citadas por Jesus em direção aos seus discípulos. Então, é nessa perspectiva que nós vamos estar abordando nesta noite. E com isso, eu preparei 8 ordens de Jesus para os discípulos. Então, cada slide vai ser uma ordem. E a primeira delas é que a ordem de Jesus é alcançar até os confins da terra. O evangelho ser falado, ser citado, ser pregado, ser vivido até aos confins da terra. Então, o texto que nós estaremos abordando aqui é a respeito de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós encontramos isto aí em Atos, capítulo de número 8, né? Então, o propósito é chegar até os confins da terra. Jesus está dizendo isto claramente aos seus discípulos para que o evangelho, para os discípulos irem até os confins da terra, ou seja, alcançar os confins da terra. Então, é bastante interessante este versículo, pois este versículo ele é muito usado, né, nas grandes campanhas, grandes cultos evangelísticos, grandes cultos pentecostais, né, principalmente nas manhãs pentecostais, e sobre a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mas nós vemos que também é um versículo, um texto missiológico. E nessa perspectiva nós vemos que é importante que seja alcançado até os confins da terra. Então, no slide aí, nós observamos aí o mapa mundi, né, com as suas bandeiras, representado aí cada território, né. Deus, ele quer que todas essas nações aí sejam alcançadas pelo evangelho, né, todas, independentemente de continente, independentemente da cultura que esses povos eles apresentam, mas ser testemunha até os confins da terra. Então, alcançar os confins da terra é uma das ordens missionárias de Jesus Cristo para o seu povo, alcançar as nações, quer seja de língua portuguesa, de língua inglesa, língua espanhola, né? Quer seja do mandarim e outros dialetos africanos, dialetos indígenas,
mas que todas as nações, os confins da terra, aonde tiver um ser vivo, ali importa aquela pessoa para o reino dos céus. Esta pessoa, por mais que seja longínquo, que elas moram de nós, mas elas têm que ser alcançadas pelo evangelho. Então, a primeira ordem, né, que nós vamos tratar nesta noite é a ordem de Jesus de ir alcançar até os confins da terra, recebendo o poder, né, que vai vir dos céus, que já veio dos céus, o Espírito Santo, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria e até os confins da terra. Então, percebam que o mundo todo está aí sujeito ao alcance do evangelho. Então, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, perceba que o amor de Deus é para com toda a raça humana, é para com todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira, então, o mundo completo, todas as nações, os confins da terra. O próximo, a próxima ordem a ser dada por Jesus Cristo é que inclui todos os povos, todos os povos. Olha o que ele diz e Marcos registra. E disse-lhe, Jesus está dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Frise comigo, toda a criatura. Pregar o evangelho a toda criatura, incluindo todos os povos. Então, a ordem de Jesus, ela inclui todos os povos. Todos os povos têm que ser alcançados pelo evangelho. Todas as pessoas aí que representadas nesse slide, que os amados irmãos estão vendo, por mais tenebroso que for as suas crenças, mas o evangelho de Jesus Cristo, ele pode ser alcançado. Essas pessoas podem ser alcançadas pelo evangelho de Jesus Cristo, melhor dizendo. Então, quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está abrindo fronteiras, né? Abrindo fronteiras para que nós possamos pregar o evangelho. Então, nós, quando pregamos o evangelho, estamos debaixo da autoridade dele, da ordem dele, que está incluindo todos os povos. Então, é aquela história que nós vemos no Antigo Testamento e também no Novo, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos os povos de todas as nações, eles precisam aceitar Jesus. Ali tem que ter uma igreja verdadeira. Ali tem que ter discípulos verdadeiros para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A outra ordenança missionária de Jesus é fazer discípulos. Fazer discípulos. Vejamos o que ele fala em Mateus capítulo 28, versículo 19. Dizendo assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos. Essa aqui está aonde está o imperativo, a ordem de Jesus. Fazei discípulos. Não fazer discípulos nossos, não fazer discípulos do nosso intelecto, não fazer discípulos de seguidores nossos, mas discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Se eu sou um discípulo de Jesus, se eu sou um seguidor de Jesus,
e eu estou debaixo desta ordem, eu estou cumprindo essa ordem, logo, todas as pessoas que eu atrair será para o meu mestre, será para Jesus Cristo de Nazaré. Então, fazer discípulos. Aqui não tem para onde correr. Uma ordem foi dada, nós estamos falando sobre ordenanças missionárias, ordens missionárias de Jesus Cristo. Então, aqui é uma ordem, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se uma ordem foi dada e nós, como os bons servos e servos obedientes, nós temos apenas ter essa ordem e lembrar desta ordem na nossa mente, no nosso coração, de maneira nenhuma. A ordem foi dada para ser cumprida e não apenas memorizada e não apenas citada, mas foi dada para ser cumprida. Ordem, fazei discípulos. Às vezes gastamos muita energia na evangelização, em grandes campanhas evangelísticas, andamos quilômetros entregando folhetos, ou estamos em várias mídias sociais pregando o evangelho. Há uma preparação muito grande para a evangelização, mas na hora que uma pessoa se converte, uma pessoa aceita Jesus, parece que nós negligenciamos essa parte de fazer discípulos, esse cuidado, esse passo a passo. Então, é uma ordem, fazei discípulos de todas as nações. E pode ser óbvio, mas nós estamos dentro de uma nação. Se Deus nos colocou dentro de uma nação, que é a nação brasileira, dentro de um estado, que é o estado maranhense, dentro de uma cidade, que é em Luziense. Então, nós temos que fazer discípulos de todas as nações, incluindo esta que nós estamos vivendo e presenciando os grandes feitos de Deus. A terceira ordem de Jesus é fazei discípulos. A quarta, seguir o modelo do mestre. Ora, nós não seguimos modelos humanos, nem um modelo criado nas academias das universidades, nas mentes políticas e ideológicas. Nós não seguimos um modelo qualquer, nós seguimos o modelo do mestre Jesus de Nazaré. Por que é importante frisar isso? Porque nós vemos que 2000 anos deste modelo, esse modelo ainda não teve falhas, esse modelo ainda não caiu em desuso, mas pelo contrário, a cada ano que passa, o modelo do mestre deve ser seguido. E ele mesmo disse, pois Jesus outra vez chegou ao encontro dos discípulos, né? Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também vos envio. João capítulo 28, versículo 21. Veja que o modelo de Jesus é Deus. E o modelo dos discípulos tem que ser o modelo de Jesus. O modelo de Jesus. Então, esse aqui é o nosso quarto ponto, a nossa quarta ordem de Jesus, seguir o modelo do Mestre. Como o Pai enviou Jesus, Jesus enviou os discípulos. Então veja que há um modelo, há uma padronização. Quando a igreja ela está íntima do Mestre Jesus Cristo, ela reflete a eternidade dos céus, pois há um modelo, há uma padronização. Jesus foi enviado pelo Pai, ou seja, o Pai enviou Jesus, Jesus enviou a igreja. Jesus enviou a igreja. Quinta ordem de Jesus, contar com a presença de Jesus.
são as ordens missionárias de Jesus. Jesus falou, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso aqui é uma promessa, essa palavra é uma palavra segura, que aquece o nosso coração, que fala diretamente ao nosso coração. Olha, entre outras palavras aqui, o que Jesus está dizendo é que se nós formos, ainda dentro da perspectiva de Mateus 28, formos fazer discípulos de todas as nações, né, batizando em nome do Pai, ensinando a guardar todas as coisas que ele tem ordenado, Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século. É uma palavra muito forte, porque quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, quando nós estamos desempenhando e obedecendo a ordem dele, ele próprio está conosco. Nós não estamos só. Nós estamos com o Espírito de Jesus ao nosso lado. Ele não nos desamparou. Ele sempre está conosco. Então, quando nós obedecemos às ordens de Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, seguir o modelo do mestre, alcançar os perdidos até os confins da terra, ele garante que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois nós somos discípulos e o mestre está ensinando os seus discípulos. Glória seja dada a Deus. A sexta ordem, demonstrar as características do reino. Demonstrar as características do reino. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Essa também é uma das ordens de Jesus, umas ordens missionárias de Jesus, demonstrar as características do reino. Se eu faço parte do reino de Deus, se eu faço parte da família que vai morar no céu, se eu estou obedecendo a ordem de Jesus de levar o evangelho a toda criatura, logo eu estou demonstrando as características do reino. Eu poderia até acrescentar a parte comportamental do crente, da santidade, da conduta, do falar, do vestir, do pensar, demonstrando as características do reino. Mas Jesus Cristo falou diretamente aqui nos dons espirituais. Os sinais vão de acompanhar os que creem. Ou seja, nós que cremos no nome do Senhor. Os discípulos vão expelir demônios, expulsar demônios. Ou seja, vai ter uma batalha espiritual. E nós que estamos na luz, iremos vencer, porque maior é o que está conosco. Os discípulos também falarão novas línguas, característica do reino, dons espirituais. Pegarão em serpentes. E se, por um acaso, coisa mortífera beberem, ou seja, veneno, não lhes fará mal. É algo milagroso, é algo esplêndido, é algo sobrenatural. É a característica do reino sendo demonstrada. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
demonstrando as características do reino. Assim como Jesus fez, curou enfermos, ele também ordena aos discípulos que vão e que ponham as mãos sobre os enfermos para eles ficarem curados. E principalmente no nosso momento, na nossa geração, que nós estamos presenciando, vivendo essa grande pandemia e muitas inúmeras doenças que assolam, que maltratam o corpo das pessoas. Os discípulos do Senhor Jesus devem demonstrar as características do reino, e os sinais irão de acompanhar os discípulos. Eles irão impor as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eles expulsarão demônios, pegarão em serpente, falarão novas línguas, e nenhum mal irá acontecer com o discípulo de Jesus que atende às suas ordenanças. A sétima ordem missionária de Jesus resulta na salvação dos homens. Ora, a ordem tem um propósito. A ordem do Senhor Jesus tem uma finalidade. Ela deve resultar em algo. Então, ela resulta em quê? Em salvação dos homens. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Então, tem um resultado na ordem dada por Jesus. Tem uma finalidade. Veja como Jesus se preocupa com vidas. Jesus se preocupa comigo, Jesus se preocupa contigo, Jesus se preocupa com a sua família, a tua família, Jesus se preocupa com as pessoas do mundo. Ele quer que todos se cheguem ao pleno conhecimento de Deus, todos se salvem. Esse é o resultado da missão de Deus, esse é o resultado missiológico, resulta em salvação dos homens. Glória seja dada a Deus. Assim como eu fui salvo, você foi salva na pessoa bendita de Jesus, assim também Jesus quer que outras pessoas mais sejam salvas. E para isso, devemos nos engajar em missões. E o oitavo e último ponto é ser testemunhas. Ser testemunhas. Essa aqui bem é outra ordem missiológica de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 47 e 48 diz o seguinte: e que em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas. Interessante o final do capítulo do livro de Lucas e o começo do capítulo 1 de Atos. Lucas e Atos foram escritos pelo mesma pessoa, por Lucas. Ele conclui o seu primeiro tratado dando algumas ideias chaves, alguns links que nós iremos observar no primeiro capítulo de Atos. E como nós começamos com Atos, nós iremos finalizar com Lucas. E quem está nessa live desde o início, ou quem vai voltar aí na live para assistir novamente, vai perceber que no Atos capítulo 1, versículo 8, fala de testemunhas para as nações. E no final de Lucas capítulo 24, Lucas também fala para a remissão de pecados em todas as nações, vós sois testemunhas. Os amados irmãos conseguem observar aí na imagem do slide um júri com supostamente o juiz
as testemunhas. As testemunhas estão sendo convocadas para relatar, falar algo, ou que elas ouviram, ou que elas viram, ou seja, que elas presenciaram. Assim é esse mesmo termo que está sendo invocado, que está sendo ordenado para os discípulos de Jesus. Olha, vocês são testemunhas. São testemunhas de quê? O que foi que os discípulos testemunharam? O que nós, como os discípulos, nós estamos testemunhando? Os grandes feitos de Deus. Ora, se nós vemos os grandes feitos de Deus, se nós ouvimos dos seus feitos, sentimos e sabemos que ele salva o mais vil pecador, nós agora temos que falar, relatar, ou seja, testemunhar. Porque nós constantemente estamos neste júri aí. O mundo quer de nós que nós falemos a respeito do que nós vivenciamos, presenciamos. Ora, ninguém tem mais experiência com Deus do que a igreja do Senhor, a assembleia. Ninguém tem mais experiência do que a reunião dos santos, do que quando o Espírito Santo está ali no meio da sua igreja. Nós já vimos muitas coisas, nós já ouvimos muitas coisas, nós já presenciamos muitos feitos do nosso Mestre Jesus. E agora o que está faltando? Está faltando nós obedecermos a ordem de Jesus e sermos testemunhas. Então, para recapitularmos, nós precisamos sempre estarmos engajados em missões, obedecendo as ordens de Jesus, as ordens missionárias de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar esta live salva aqui no Facebook para você que queira estudar novamente, e que Deus possa abençoar você, a sua família, Mas antes disso, gostaria de fazer uma oração, pela tua vida, gostaria de fazer uma oração pela obra missionária, pelos missionários que estão nos assistindo, pelos mantenedores, pelos promotores e coordenadores de missões. Que Deus abençoar você, a sua família, hoje e sempre. Louvar a Deus por tudo, pelos amados irmãos que estão nos assistindo e que irão nos assistir, quer seja no Facebook, quer seja no YouTube. Vamos orar, agradecendo a Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai amado, nós estamos agradecidos por tudo, Pai, que o Senhor tem nos confiado, que o Senhor tem nos guardado, protegido a nossa família, protegido a família do teu servo que está nos assistindo. Deus amado, desperte em nós, Senhor, um desejo missionário, um ardor missionário, que não apague, Senhor, de nós a chama que o Senhor colocou no nosso coração. Não apague o fogo, Pai. Não se apague no nosso coração, Pai. Que continue queimando, que a gente possa queimar e influenciar mais e mais pessoas para alcançarmos as nações, para termos resultados que é salvação de vidas, salvação de almas. Vermos igrejas plantadas, sendo plantadas em todos os povoados, em todas as nações. Deus amado, continua com o teu Santo Espírito na vida dos crentes, na vida do teu povo, abençoando em tudo, consolando em tudo, dando vitória, Pai, em tudo. Que nunca falte o pão, que nunca falte a água potável, as vertes, uma boa moradia, Pai. Cuida dos teus servos, dos mantenedores, meu Senhor, das pessoas que ofertam em missões, dos
dos promotores, coordenadores de missões, dos missionários que estão no campo, Pai. Aumente os teus filhos, aumente o teu reino, meu Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Amém. Você que ficou até agora nesta live, compartilha este link nos grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook mesmo, compartilha lá no YouTube, para que mais e mais pessoas possam entender as ordens missionárias de Jesus. Que a paz do Senhor seja com a tua casa, com a tua família. A live vai ficar salva no Facebook e no YouTube da TV IADESLE, a TV da nossa igreja, Assembleia de Deus, em Santa Luzia. Amém? E a paz do Senhor a todos.